Jesus segundo escreveu João, no capítulo 20, dos versículos 19 ao versículo 23. Diz a palavra do Senhor: Ao entardecer daquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, estando as portas fechadas, no lugar onde os discípulos estavam reunidos por medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos, vendo o Senhor, regozijaram-se. Então Jesus disse-lhe outra vez: Paz seja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. E tendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, estes lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiveres ficarão retidos. Amém. Glória a Deus. Louvado e engrandecido seja o Senhor, nesta manhã mais uma vez, pela permissão que nos dá de estar aqui em sua casa, compartilhando da palavra do Senhor, fazendo aquilo que o Senhor Jesus determinou para que os seus discípulos fizessem, que levassem a palavra, que assim como Deus Pai o enviou à terra para trazer salvação, que os seus discípulos, não só no seu tempo, mas no tempo presente, nos tempos vindouros, viessem a trazer a palavra do Senhor. Glória a Deus. E eu quero hoje falar um pouco sobre o ministério de Jesus. Ministério esse que resumiu-se em trazer salvação ao mundo. Assim como a palavra do Senhor diz, que esta salvação fora predestinada por Deus desde os tempos antigos. Antes que houvesse mundo, o Senhor já havia preparado salvação para o povo. Porque a palavra do Senhor nos revela que os planos de Deus e os sonhos de Deus são maiores e melhores do que os nossos. E antes que o pensamento chegue às nossas mentes, o Senhor ele já conhece. Antes que nós venhamos a dar um passo, o Senhor conhece o passo que nós vamos dar. Glória a Deus. E assim foi feito. A Bíblia nos conta, em seu primeiro livro, sobre a história da criação do mundo, onde Deus, criando todas as coisas boas existentes, toda sorte de boas plantas, animais, toda a beleza da natureza, colocou um homem, por nome Adão, como coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus. Assim como eu e você somos a imagem e semelhança de Deus. A palavra do Senhor revela que Adão foi um homem agraciado por uma dádiva tamanha, porque estava no centro, no coração da terra, no jardim da perfeição, o qual Deus criou para si e o colocou ali como um cuidador. A palavra do Senhor também nos revela que a dádiva de Deus sobre a vida daquele homem ia além disso, de tal modo que, ao fim de toda a tarde, o Senhor comparecia àquele lugar e falava face a face com Adão. Deus era presente na vida de Adão, assim como um pai é presente na vida de um filho. Glória a Deus. E pessoalmente estava ali com aquele homem agraciado, aquele homem que recebera a dádiva esperada por todos nós nos dias de hoje, estar junto com Deus por todos os nossos dias. Mas a palavra do Senhor revela que aquele homem veio a falhar. Aquele homem, por meio da desobediência, pecou. E foi expulso do jardim de Deus, expulso do paraíso que o Senhor tinha preparado para os homens.
Glória a Deus. E por meio do pecado de Adão, o pecado se disseminou no mundo. Adão, que antes habitara em um lugar de perfeição, em um lugar onde o pecado não existia, agora fora lançado em um mundo corruptível. E por meio deste homem, o pecado veio ao mundo. O pecado primordial que até os dias de hoje alcança todos aqueles que vivem nesta terra. Glória a Deus. Mas como dito, o Senhor é misericordioso. E a Bíblia diz que a sua bondade dura para sempre. De geração em geração é a sua misericórdia. Glória a Deus. E sabendo que o homem poderia vir a falhar, o Senhor preparou um plano de salvação. Um plano de salvação que viria a toda a humanidade. E a Bíblia nos diz que assim como por meio de um único homem, Adão, o pecado veio ao mundo, por meio de um único homem, Jesus, o pecado seria tirado da terra. E isso pode parecer complexo. E muitos podem se perguntar como é possível se nós vivemos em um mundo de pecado, se nós vivemos em um mundo corruptível, se quando nós ligamos a nossa TV, nós vemos como a crueldade é tamanha no meio do povo. Mas a palavra do Senhor diz que assim como o sangue dos sacrifícios expiatórios no tempo da lei mosaica encobria o pecado dos homens, o sangue do sacrifício vicário do Senhor Jesus livra, purifica, limpa o homem de todo o pecado. Glória a Deus. E através deste sacrifício, nós recebemos a graça de Deus sobre a nossa vida, que todos os dias é derramada sobre toda a terra. Glória a Deus. Ou seja, embora nós ainda vivamos em um mundo de corrupção, embora ainda habitemos em um corpo corruptível, louvado seja o nome do Senhor. A graça do Senhor nos traz a certeza de que um dia aquilo que é corruptível será revestido da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal da imortalidade, e viveremos com o Senhor nos céus para todos sempre. Glória a Deus. E essa dádiva, ela só é possível por meio da fé. Da fé no Evangelho da salvação. O Evangelho que fora trazido por meio da mensagem de Jesus. Glória a Deus. Por meio do seu sacrifício. Por aquilo que a palavra nos diz e nos revela. Glória a Deus. Porém, para que a fé que nos traz salvação chegue à nossa vida, para que a fé que traz a salvação, que purifica o homem do pecado, que leva o homem para o céu, chegue até aqueles que não a conhecem ainda, é necessário que alguém vá e leve a palavra. E como no texto que nós lemos, Jesus disse: assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Glória a Deus. E assim o Senhor tem feito nos dias de hoje. O Senhor tem levantado homens e mulheres para que vão e propaguem a obra do Senhor, para que vão e revelem o Evangelho de Jesus, para que vão e digam que o Senhor cura, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor traz salvação não só para a sua vida, mas para toda a sua casa, para todos aqueles que estão à sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia é clara em dizer que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E hoje, você que nos acompanha é privilegiado por poder ouvir a palavra do Senhor, por poder ouvir nessa manhã a mensagem de Deus. Nós sabemos que em muitos lugares no mundo
pessoas são impedidas de ouvir esta palavra. Pessoas são proibidas de terem a esperança que nós abertamente compartilhamos. E eu creio que essas palavras seriam muito bem-vindas nestes lugares. Mas a bênção do Senhor é tamanha sobre a sua vida, que nesta manhã permite que você comece o seu dia ouvindo a voz do Senhor, ouvindo a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E por este motivo, o Senhor Jesus foi além da sua missão. Como já dito, a missão de Jesus era se entregar em sacrifício por toda a humanidade, para que por meio do seu sangue, todo aquele que cresce fosse purificado, tivesse a oportunidade de conhecer a Deus, de estar com Deus todos os dias. E Jesus sabia que a perseguição seria grande, assim como foi. O texto que nós lemos nos mostra que após a morte de Jesus, após o sacrifício de Jesus, os seus discípulos, aqueles que viviam à sua volta, temeram. Louvado seja o nome do Senhor. Durante 3 anos e meio, o Senhor preparou aqueles homens. O Senhor esteve ao seu lado para que, assim como Jesus trouxe esperança em seu tempo, aqueles homens propagassem essa esperança. Mas o mundo os fez temer. E o Senhor sabia que eles ainda não estavam preparados. Nós temos a clara certeza disso quando o Senhor Jesus confronta Pedro e diz: Pedro, na verdade, o teu espírito é forte, mas a carne é fraca. Louvado seja o nome do Senhor. E tendo cumprido a sua missão, o Senhor não se adiantou em subir aos céus. E isso é maravilhoso. Isso mostra uma particularidade do Senhor que é presente em todo o tempo. Isso mostra como a bondade e o carinho de Jesus para com todas as pessoas neste mundo é grande. E foi assim para com os seus discípulos, de uma maneira muito especial. O Senhor sabia que os primeiros passos da igreja seriam difíceis. O Senhor sabia que uma grande perseguição se levantaria. Hoje, nós temos um grande apoio uns dos outros. E ainda assim, muitos temem em levar a palavra do Senhor. Mas naquele tempo, nós conseguimos imaginar quão difícil era para aqueles discípulos, porque eram poucos diante de todo o mundo. Eram poucos diante de tantos que tinham poder para persegui-los. Glória a Deus. E a preocupação de Jesus mostra algo que a Bíblia nos revela com clareza. Jesus amou aqueles homens de tal modo que não chamou somente discípulos, mas amigos. A palavra do Senhor nos diz que o evangelista responsável por escrever o livro do texto o qual lemos era tão próximo de Jesus que recostava a sua cabeça no peito de Jesus. Tinha um carinho tamanho. A Bíblia diz que
aquele a quem o Senhor amava era João. Mas Jesus amava a todos os seus discípulos. Porém, João tinha uma proximidade maior com o Mestre. E por isso, louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia nos revela que durante 40 dias, após a sua ressurreição, o Senhor esteve com aqueles seus amigos. O Senhor teve uma preocupação ímpar de estar com aqueles seus discípulos, instruindo como eles deveriam buscar poder do alto, trazendo orientações sobre como eles deveriam suportar a árdua missão de levar a palavra, como deveriam suportar a perseguição que viria sobre a igreja. E eu quero dizer nesta manhã que assim como Jesus se importou com os seus discípulos no tempo do seu ministério terreno, assim como após sua ressurreição, o Senhor Jesus se importou com os seus discípulos durante 40 dias. A Bíblia nos mostra que o Senhor até os dias de hoje se importa conosco. A Bíblia diz que a cada amanhecer as misericórdias e a bondade do Senhor se renovam na vida de cada um de nós. E isso é maravilhoso, porque esta palavra trazida por Jeremias foi, na verdade, um cântico de esperança por aquele profeta em um tempo de grande perseguição. E se assim como aquele homem, servo de Deus, tinha essa esperança, nos tempos de hoje nós devemos ter essa esperança. O carinho do Senhor todos os dias é sobre a nossa vida. E por isso, assim como aqueles discípulos perseveraram, buscando o poder do alto, assim como aqueles discípulos suportaram a perseguição, hoje nós devemos dobrar os nossos joelhos, nos prostrar diante do Senhor, buscar a sua face, porque esse é o desejo de Deus. Não só nos ter como servos, mas nos ter como amigos e como filhos. O Senhor tem chamado ao seu povo, e o Senhor tem insistido em chamar aqueles que ainda não são povo seu, para fazer parte do seu povo, para se achegar a Ele em uma profunda comunhão. E nesta manhã, o Senhor me mandou aqui para trazer essa mensagem de esperança para a vida de todo aquele que ouve estas palavras. Assim como já dito nesta manhã, a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia também diz que aquele que tem ouvido, ouça aquilo que o Espírito Santo diz à igreja. E o Espírito Santo tem falado. E o Espírito Santo continua a falar por todos os dias. E nesta manhã não é diferente. Eu acredito que na sua casa, no seu trabalho, você que nos ouve, tem sentido a presença de Deus na sua vida. Tem sentido que o Senhor está falando com você de uma maneira especial. E eu quero te dizer que Deus tem muito mais a falar com você. O Senhor quer trazer mensagens a você em uma profunda intimidade. A Bíblia nos diz que nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a nossa porta e falar com Deus. Esse texto não é literal, mas isso fala sobre intimidade, sobre profunda comunhão. A comunhão que Jesus teve com seus discípulos, nos dias de hoje Ele quer ter com você. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A esperança que o Senhor trouxe durante 40 dias aqueles homens e mulheres, para que perseverassem unânimes buscando, é presente nos dias de hoje.
A palavra do Senhor nos revela isso no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 49. A promessa de ter conosco o Espírito Santo, de sermos revestidos de poder, de termos forças além das nossas forças, para cumprir o ir e a vontade do Senhor, é presente na nossa geração. E será até que venha o grande dia do Senhor. Louvado e engrandecido é o nome de Deus. Glória a Deus. E eu creio que o Senhor vai fazer coisas grandes. Após aquele tempo, a Bíblia nos diz que buscando, perseverando, sendo unânimes, estando em união, em comunhão uns com os outros, o Espírito Santo veio sobre aquele povo. E Pedro, em seu primeiro discurso, trouxe uma palavra que tocou o coração de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas entre judeus e estrangeiros que estavam naquele lugar. E ao terminar aquela palavra, muitos perguntaram a Pedro: o que devemos fazer para receber a salvação de Deus? E Pedro disse: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa. Amado ouvinte, você que está conosco nesta transmissão e acompanha esta mensagem, a palavra de Deus para a tua vida vai além daquilo que o Senhor quer te entregar. Glória a Deus. Como dito hoje, os pensamentos e os planos do Senhor para nós são maiores, são melhores do que aquilo que nós pedimos, do que aquilo que nós pensamos, do que aquilo que nós sonhamos. Deus não só traz esperança para a sua vida em particular, mas o Senhor quer alcançar toda a sua família. Eu creio que muitos têm clamado ao Senhor dizendo: Senhor, salva a minha parentela, alcança a minha família. E eu quero te dizer que essa é a vontade de Deus. Nesta manhã, através desta palavra, o Senhor fala ao coração de todo aquele que ouve: esta é a minha vontade. Trazer salvação, trazer esperança, não só para você, mas para toda a tua casa. Glória a Deus. E para isso é necessário que nós busquemos. Para isso é necessário que um primeiro passo seja dado. Glória a Deus. Para que a bênção do Senhor venha de forma abundante sobre a nossa vida. A palavra de Deus nos mostra como o amor de Deus é imensurável. Glória a Deus. E como dito, Ele deseja ter uma vida de profunda intimidade conosco. Louvado é o nome do Senhor. E eu quero te dizer, a você que ouve esta palavra nessa manhã, eu creio que muitos aqui conhecem ao Senhor Jesus, mas eu sei também que muitos que nos assistem vieram a esta transmissão em busca de esperança para a sua vida. E a esperança do Senhor para a sua vida é que você esteja com Ele durante todos os dias. Essa foi uma promessa que Deus fez ao seu povo: estarei convosco durante todos os dias, até a consumação dos séculos. Caminhar neste mundo não é fácil. Nós temos visto diariamente as dificuldades da vida. Parece que a cada ano, a cada dia, as coisas se tornam mais difíceis. Mas Jesus, em todo o tempo, renova a sua esperança em nossas vidas. Louvado é o nome do Senhor. Engrandecido é o Senhor Deus por isso. Então, assim como aqueles discípulos que um dia deram o primeiro passo, viviam as suas vidas esperando que talvez algo de melhor acontecesse. E um dia o Senhor foi lá e os chamou. E assim, nesta manhã, o Senhor vem a você
O Senhor bate à porta da sua casa e te chama para andar com Ele, para ter uma vida de profunda comunhão com Ele, para trazer salvação, não só para si, mas para toda a sua casa. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E eu te digo, grandes coisas, muito mais, o Senhor fará na sua vida. Eu quero, antes de encerrar essa mensagem, dizer que não há alegria maior na vida de todo aquele que caminha por sobre esta terra do que ter Jesus na sua vida, do que ter o Senhor presente junto de si. E se você ainda não deu o primeiro passo, este é o momento. E se você que está junto com Jesus, caminhando, que já o recebeu, está esperando uma esperança da parte de Deus, está esperando resposta, está clamando por algo, neste momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por aqueles que desejam aceitar o Senhor e orar por aqueles que já o aceitaram, mas tem algo em específico pelo qual está clamando a Deus. E eu creio que nesta manhã o Senhor vai te atender. Assim como o Senhor já falou através dessa mensagem, o Senhor falará muito mais a você. Senhor Jesus, muito obrigado por mais uma vez poder trazer a Tua palavra, assim como o Senhor enviou aos Teus discípulos. Hoje, ó Deus, eu tenho a alegria de estar aqui, trazendo, Pai, essa mensagem a todos aqueles que nos acompanham, Senhor, a todos aqueles que nos assistem. Eu te peço, ó Deus, visita a cada pessoa que neste momento está ouvindo esta oração, que ouviu esta palavra e em seu coração trouxe a esperança, ó Deus, de uma vida melhor, de caminhar com o Senhor, de te buscar em intimidade, de ter salvação sobre a sua casa. Ó Deus, eu creio que hoje o Senhor renovou promessas, o Senhor trouxe de volta a esperança em muitos lares, no coração de muitas pessoas. E eu te peço, ó Deus, visita estas pessoas. Traz salvação, Senhor. Recebe aqueles que se prostram diante de Ti hoje e que Te recebem como Senhor e Salvador da sua vida. Faz coisas grandes, ó Pai, assim como a Tua palavra diz, muito além do que aquilo que o Teu povo pede, muito além do que aquilo que o Teu povo pensa, muito além do que aquilo que o Teu povo sonha. Faz, Deus, segundo a Tua vontade e o desejo do Teu coração na vida, Pai, de todo aquele, ó Deus, que nesta manhã está ligado com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.